A maioria do que você acredita sobre como estudar está completamente errada. É isso mesmo. Aqueles resumos coloridos, horas relendo a mesma apostila, grifos em arco-íris, tudo isso pode estar sabotando seu cérebro em silêncio. E o pior? Ninguém te contou. Enquanto isso, os alunos mais eficientes do mundo estão usando estratégias simples, baseadas em neurociência e psicologia comportamental, para turbinar o aprendizado, reter mais informação e manter o foco como um laser. Se você já sentiu que estuda muito, mas aprende pouco, talvez esteja seguindo exatamente os métodos errados. Mas calma, a culpa não é sua. E o que vem a seguir pode virar a chave do seu cérebro de vez. Vamos encarar a verdade de frente. A forma como a maioria das pessoas estuda está quebrada. Aquele velho modelo de sentar, reler, grifar e torcer para lembrar na hora da prova simplesmente não funciona mais. E o pior é que muita gente ainda acredita que estudar bem é passar o dia inteiro preso em apostilas ou em aulas repetitivas. Mas a ciência tem mostrado que o cérebro não aprende por insistência, e sim por inteligência. É hora de abandonar a mentalidade de esforço bruto e começar a estudar com estratégia, com base no que realmente funciona para o cérebro. Este vídeo é um convite para você reescrever sua forma de estudar. Nada de fórmulas mágicas ou promessas vazias. O que você vai aprender aqui é fruto de pesquisas sólidas em neurociência e psicologia comportamental, e, mais importante ainda, aplicado por estudantes de alta performance, inclusive aqueles que enfrentam as maiores pressões, como alunos de medicina. A ideia é simples: mostrar como eles organizam sua rotina, treinam o cérebro e mantêm o foco mesmo quando a mente quer fugir. Vamos falar sobre estratégias práticas e comprovadas que te ajudam a reter mais conteúdo com menos esforço. Você vai entender como o ambiente interfere na atenção, por que testar é mais eficaz do que revisar, como pausas podem fortalecer sua memória, e de que forma ensinar os outros acelera seu próprio aprendizado. Tudo isso estruturado de forma leve, fluida, mas com profundidade. Aqui, cada técnica tem uma base científica, e cada insight tem um propósito. Porque estudar não é sobre parecer produtivo, é sobre aprender de verdade. Mais do que métodos, você vai descobrir uma nova forma de se relacionar com o estudo. Uma forma que respeita seu tempo, seu cérebro e suas emoções. Porque, no fim das contas, o problema nunca foi você ser desorganizado ou sem foco. O problema foi que ninguém te ensinou a estudar com inteligência. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que estudar bem não exige horas intermináveis, mas sim decisões conscientes. E essas decisões começam agora. A estrutura que você vai conhecer aqui é baseada nas práticas dos melhores alunos, extraídas de uma pesquisa com cerca de 700 estudantes de medicina. São hábitos que funcionam na prática, não apenas na teoria. São rotinas que você pode adaptar à sua realidade, seja você vestibulando, universitário ou alguém que apenas quer aprender algo novo com mais eficiência. A proposta é te entregar uma base sólida, clara e objetiva, para que estudar deixe de ser sofrimento e vire estratégia de vida. E se você acha que já tentou de tudo e nada funcionou, talvez seja porque estava tentando as coisas erradas. Agora você vai entender o que a ciência realmente recomenda, e como aplicar isso de forma prática, leve e com consistência. Porque não basta estudar mais, é preciso estudar melhor. E a partir de agora, o seu cérebro vai começar a entender como fazer isso. Tópico 1. Como os melhores alunos organizam sua rotina de estudos. Um dos maiores diferenciais entre quem aprende de verdade e quem só sente que está estudando está na forma como organiza o próprio tempo. Os estudantes mais eficazes não deixam o estudo ao acaso, nem encaixam quando sobra tempo. Eles literalmente colocam o estudo na agenda como fariam com uma consulta médica. Isso envia um sinal claro ao cérebro: isso é importante. E quando o cérebro entende que algo é prioridade, ele se prepara melhor para manter o foco e evitar distrações. Isso não é mágica. É neurociência aplicada ao cotidiano. Mas não basta marcar o horário e ficar olhando para o livro. O ambiente conta tanto quanto o horário. Os alunos que mais se destacam criam um espaço que favorece a concentração, celular fora de vista, e de preferência em outro cômodo, notificações desligadas, ambiente silencioso ou com ruído branco. Alguns usam protetor auricular, outros aplicam técnicas como Pomodoro. O ponto aqui é um só: cortar os gatilhos da distração. Porque o cérebro é excelente em buscar estímulos, e péssimo em ignorá-los. Quanto menos tentação visual e auditiva, mais fácil mergulhar no estudo com atenção plena. Além disso, estudar sozinho é uma escolha estratégica. Quando você estuda em grupo, a chance de dispersar aumenta. Claro, tem momentos em que é útil trocar ideias ou revisar com alguém,
mas a fase de absorção profunda é mais eficaz quando feita individualmente. O hipocampo, parte do cérebro ligada à memória e retenção, trabalha melhor em estados de silêncio e concentração profunda. Então, sim, o silêncio é ouro quando se trata de aprender com precisão. Uma boa ideia é reservar blocos de 25 a 50 minutos para estudo individual antes de qualquer discussão em grupo. Outro fator poderoso é a regularidade. Estudar sempre no mesmo horário cria um efeito chamado intra-mente intraneural, ou seja, o cérebro entra no modo de estudo quase automaticamente. Imagine seu cérebro como um cachorro bem treinado. Se ele souber que todo dia às 19 horas é hora do estudo, ele vai se preparar para isso antes mesmo de você sentar. Esse tipo de hábito cria menos resistência, mais disciplina e, o melhor, menos procrastinação. A rotina não só organiza o tempo, mas molda o comportamento com consistência. Quer uma dica prática? Escolha um horário que você costuma estar mais alerta, manhã ou noite. Separe um local fixo com o mínimo de distrações e trate esse compromisso como se fosse sagrado. Literalmente coloque no calendário. Ao repetir isso por alguns dias, seu cérebro começa a entender que ali há lugar e hora de aprendizado. Parece simples. Mas a eficácia está justamente na repetição estruturada. A neuroplasticidade responde ao que é frequente, não ao que é esporádico. E quanto mais você treina esse ritual, mais natural ele se torna. E sabe o mais interessante? Essa estrutura não serve só para estudar. Ela pode ser usada em qualquer hábito que você queira desenvolver, seja aprender um novo idioma, tocar violão ou até mudar sua alimentação. Quando você domina a arte de planejar e treinar seu cérebro com pequenas repetições diárias, começa a acessar um novo patamar de foco, atenção e motivação. Mas como saber se você realmente está aprendendo, ou só achando que está? É o que você vai entender no próximo tópico. Tópico 2. Testar é melhor do que revisar. Se tem uma coisa que o cérebro adora fazer, é economizar energia. E é aí que mora o perigo. Quando você só relê o conteúdo, seu cérebro entra no famoso modo passivo. Ele finge que está aprendendo, mas na verdade só está reconhecendo palavras já vistas. Isso gera uma ilusão de aprendizado. Parece que você sabe, porque as palavras são familiares, mas na hora do teste real, tudo some. A psicologia comportamental explica isso como o efeito de familiaridade, um vilão silencioso da retenção. Agora, veja o contraste. Quando você se testa, seja com flashcards, perguntas escritas ou simulados, o cérebro precisa resgatar a informação do zero. E essa busca ativa fortalece a memória. É como treinar um músculo. Quanto mais você exige esforço do hipocampo para lembrar, mais forte ele fica. Um estudo clássico de 1917 já mostrava isso. Crianças que liam o conteúdo uma vez e depois se testavam lembravam muito mais do que as que apenas releram várias vezes. Ou seja, testar-se não é só medição, é aprendizado em ação. Pense em alguém que quer decorar o caminho até a casa de um amigo. Reler o mapa 1000 vezes não adianta se ela nunca tentar andar sozinha até lá. A pessoa pode até sentir que conhece o trajeto, mas só vai de fato aprender quando se perder, errar uma rua e tentar de novo. É o mesmo com o estudo. Só a retenção real quando o cérebro é desafiado a relembrar, errar e corrigir. Esse processo de tentativa e erro cria uma rede neural muito mais sólida do que a passividade da releitura. Uma forma simples de aplicar isso é ao final de cada sessão de estudo, escrever de memória tudo o que você acabou de aprender, como se estivesse explicando a alguém. Em seguida, compare com o material original e corrija o que estiver faltando. Isso ativa o ciclo de autoavaliação e repetição, dois pilares essenciais para a memória de longo prazo. Além disso, ao perceber seus erros, você aumenta a precisão, reduz a procrastinação e treina a atenção de forma concreta. Outra dica: transforme o conteúdo em perguntas. Literalmente. Se está estudando biologia, em vez de anotar a mitocôndria é a responsável pela respiração celular, anote: qual organela é responsável pela respiração celular? A diferença parece sutil, mas muda completamente a forma como seu cérebro interage com a informação. Ao longo dos dias, tente responder essas perguntas antes de olhar a resposta. Isso força o cérebro a praticar a recordação, o segredo da retenção duradoura. E o mais incrível: quanto mais você pratica esse tipo de teste, mais confiante se torna. Não por arrogância, mas porque você treinou o cérebro nas condições reais do uso da informação. E é aí que a motivação começa a crescer, não porque o conteúdo está decorado, mas porque você vê resultados concretos. Mas se testar já é tão eficiente, imagine o que acontece quando você começa a ensinar o que aprendeu. É sobre isso que a gente vai falar agora. Tópico 3. Quem ensina,
fixa melhor o conteúdo. Existe uma mágica discreta que acontece quando alguém explica algo para outra pessoa. E não é exagero, é neurociência. Quando você ensina, o cérebro precisa organizar as ideias, revisar mentalmente os conceitos e transformar aquilo em linguagem clara. Isso ativa áreas diferentes do cérebro que não são acessadas com a simples leitura ou escuta. Ou seja, ensinar força o cérebro a compreender, não só decorar. E onde há compreensão profunda, há retenção poderosa. Muitos dos melhores alunos em ambientes competitivos, inclusive cursos de medicina, têm o hábito de ensinar seus colegas. Não por altruísmo puro, mas porque descobriram que ao tentar explicar um conteúdo complexo, são obrigados a entender realmente cada parte dele. E quando surge uma dúvida do outro lado, isso aponta falhas que talvez você nem soubesse que existiam. Ensinar é, na prática, um espelho da sua própria aprendizagem. Quanto mais claro você consegue ser para o outro, mais claro fica para você. Quer aplicar isso? Pegue um conteúdo que acabou de estudar e finja que está dando aula. Literalmente, fale em voz alta, use gestos, exemplos do dia a dia. Imagine que está explicando para um irmão mais novo, um amigo que nunca viu o tema. Se quiser ir além, grave um áudio ou vídeo curto. O simples ato de colocar suas palavras em movimento ativa o sistema de atenção do cérebro e força a neuroplasticidade a entrar em ação. O resultado? Aprendizado duradouro e mais prazeroso. E não subestime o poder de criar resumos ensináveis. Em vez de apenas anotar tópicos, escreva como se fosse entregar aquilo para outra pessoa entender. Isso muda a forma como você estrutura a informação. Ela passa de fragmentada para conectada. Você começa a enxergar causa e consequência, sequência lógica, e até lacunas que antes estavam camufladas. O hipocampo ama esse tipo de processamento. Ele entende que aquilo é útil e, por isso, registra com mais força. Aliás, ensinar não precisa ser algo formal. Pode ser mandar um áudio explicando para um amigo, responder dúvidas em grupos de estudo, ou até criar um post nas redes sociais com um mini resumo do que aprendeu. Ao fazer isso, você também ganha motivação extra. Ver que outra pessoa entendeu graças a você é um reforço positivo poderoso. Isso alimenta a disciplina, quebra a procrastinação e fortalece sua confiança no processo de estudo. É um ciclo virtuoso que retroalimenta o cérebro. E o melhor, você pode combinar o ato de ensinar com a técnica do autoteste. Primeiro, tente explicar sem olhar nada. Depois, revise e preencha as lacunas. Isso gera um triplo reforço. Você ensina, se testa e corrige. Mas tem algo ainda mais surpreendente. Às vezes, é quando você pausa que o cérebro mais aprende. Sim, parar por alguns segundos pode ser tão importante quanto estudar. No próximo ponto, a ciência vai te mostrar por quê. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. O efeito do intervalo. Pausas inteligentes para aprender melhor. Parece contraintuitivo, mas parar de estudar por alguns segundos pode ser exatamente o que seu cérebro precisa para consolidar a informação. O nome disso é Gap Effect, e ele tem tudo a ver com a forma como o hipocampo, o maestro da memória, funciona. Quando você faz pequenas pausas estratégicas durante o estudo, de 5 a 30 segundos, o cérebro aproveita esse respiro para repetir internamente o que acabou de ver, como se estivesse ensaiando em silêncio. É como se, no intervalo, ele pensasse: deixa eu ver se entendi isso direito. A ciência mostra que esse mecanismo é muito parecido com o que acontece durante o sono REM, quando o cérebro revisa memórias recentes e decide o que guardar e o que jogar fora. Ao dar essas micropausas conscientes, você cria mini-ciclos de consolidação de memória enquanto ainda está acordado. Isso aumenta a retenção e evita o famoso cansaço mental que leva à procrastinação. Curiosamente, é justamente nesses momentos de pausa que você percebe se o conteúdo realmente ficou ou só passou por cima. Mas atenção, não estamos falando de intervalos longos com o celular na mão e notificações pulando. Estamos falando de pausas silenciosas, quase meditativas, que duram segundos e servem para absorver. Por exemplo, ao terminar um parágrafo complexo, feche os olhos, respire fundo e tente recordar o que acabou de aprender. Essa prática simples melhora a precisão da memória e reduz a sobrecarga cognitiva, que é um dos maiores sabotadores do aprendizado profundo. Você pode aplicar isso facilmente com um cronômetro simples.
Estude por 3 a 5 minutos e faça uma pausa de 20 segundos olhando para o nada, literalmente. Nada de rolar o feed, nada de levantar da cadeira. É um momento de digestão mental. Se quiser usar um som ambiente relaxante, como ruído branco ou chuva leve, ainda melhor. Seu cérebro entra em um estado de baixa excitação, ideal para reorganizar os dados e dar sentido ao que acabou de entrar. É o famoso menos é mais aplicado ao estudo. Além disso, essas pausas funcionam como pontos de reset da atenção. Depois de 10 ou 15 minutos mergulhado num conteúdo, é natural que a mente comece a divagar. Ao criar esses pontos de respiro, você reinicia sua capacidade de foco e evita o efeito acumulativo da distração. É como limpar o cache do navegador antes que ele comece a travar. Resultado: mais motivação, menos estafa e uma rotina de estudo que realmente funciona, sem precisar de 8 horas por dia. E o mais interessante, essas micropausas também ajudam na autorregulação emocional. Muitas vezes a ansiedade pelo resultado atrapalha o processo. Ao desacelerar por instantes, você dá espaço para o cérebro reorganizar ideias, aliviar a pressão e recomeçar com mais disciplina. Pausar, aqui, é avançar com sabedoria. Agora, se você quer entender o que realmente move os estudantes mais consistentes, precisa ir além da técnica e começar a falar de propósito. Vamos nessa! Tópico 5. Motivação de longo prazo. O estudo que transforma vidas. Quem estuda apenas pensando na próxima prova está sempre lutando contra o relógio. Agora, quem estuda pensando em como aquilo vai impactar sua vida inteira joga um jogo completamente diferente. Existe uma diferença brutal entre quem estuda para passar e quem estuda para se tornar alguém melhor. Os alunos mais eficazes não estão focados só na próxima nota. Eles enxergam além, conectam o aprendizado a um projeto de vida, uma causa, um futuro. Isso muda tudo. Muda a forma como lidam com a procrastinação, com a disciplina e até com o prazer de aprender. Essa visão de longo prazo ativa regiões do cérebro ligadas ao sistema de recompensa profunda, como o núcleo accumbens. É quando o aprendizado deixa de ser só obrigação e passa a ter significado. A neurociência mostra que quando associamos uma tarefa a algo que amamos ou valorizamos, liberamos mais dopamina, não aquela dopamina rasa do celular, mas a dopamina que constrói hábito, motivação real e rotina sólida. Estudar com propósito é como dar combustível premium para o cérebro. Quer um exemplo prático? Imagine 2 estudantes de anatomia. Um quer só tirar 7 na prova. O outro quer salvar vidas como cirurgião. Ambos estudam o mesmo conteúdo, mas o segundo grava com mais facilidade. Por quê? Porque ele conecta o aprendizado com algo maior. Isso aciona o cérebro emocional, o córtex pré-frontal, o sistema límbico e o hipocampo, todos trabalhando juntos para armazenar o conteúdo com retenção e precisão. O aprendizado deixa de ser decorado e passa a ser incorporado. Uma forma prática de criar essa motivação é fazer o roteiro do eu futuro. Escreva onde você quer estar daqui a 5 anos, como o estudo de hoje vai impactar sua família, sua carreira, sua saúde. Leia isso sempre que bater o cansaço ou a vontade de procrastinar. A psicologia comportamental chama isso de visualização eficaz. Funciona porque resgata o porquê da jornada. Não importa se você está estudando leis, neuroanatomia ou matemática. O que importa é saber por que está ali, e o que isso vai construir dentro de você. A motivação real não nasce de frases prontas de Instagram. Ela nasce do alinhamento entre o que você faz hoje e quem você quer ser amanhã. Estudar vira uma ponte, não uma prisão. Quando o conteúdo se conecta à sua história, ele deixa de ser chato e passa a ser pessoal. Você não estuda porque tem que estudar. Você estuda porque isso muda o jogo da sua vida. E quando essa ficha cai, a procrastinação perde força, a disciplina se torna leve, e até o erro vira aprendizado. E veja bem, todos os hábitos que falamos até agora, testar-se, ensinar, pausar, planejar, se tornam muito mais eficazes quando sustentados por um propósito. Mas saber disso ainda não é suficiente. Você precisa transformar isso numa prática real. E para isso, a gente ainda precisa amarrar tudo o que foi dito até agora, o que te espera logo a seguir. Tópico 6. A energia cognitiva não é ilimitada. Como preservar sua capacidade mental? Existe uma ideia equivocada de que basta força de vontade para estudar o dia inteiro com foco total. Só que o cérebro, assim como o músculo, cansa. A energia cognitiva limitada, e insistir além desse limite pode sair caro. Perda de atenção, irritação, procrastinação e, o pior, aprendizado superficial. O segredo não está em estudar mais,
mas em estudar melhor. Isso significa respeitar os ciclos naturais do cérebro, alternando esforço com descanso estratégico. A neurociência mostra que a atenção plena, aquela concentração profunda, sem distração, dura em média de 25 a 50 minutos por ciclo. Após isso, o cérebro começa a se dispersar. É por isso que métodos como Pomodoro funcionam tão bem. Eles respeitam os picos e vales da energia mental. Se você tenta estudar direto por 3 horas sem pausa, pode até terminar o conteúdo, mas com retenção mínima. Estudar demais, sem controle, é como encher um balde furado. Parece que está indo, mas tudo escorre. Para manter sua energia estável, você precisa cuidar do seu reservatório de dopamina. Isso inclui coisas simples: dormir bem, evitar celular antes do estudo, manter uma alimentação leve e hidratar-se durante o dia. Um cérebro cansado e desregulado vai buscar distrações automáticas, e isso vira um ciclo de procrastinação difícil de quebrar. Portanto, estudar começa muito antes de abrir o caderno. Começa no cuidado com seu corpo e seu ambiente mental. Um exemplo prático: ao planejar seu dia de estudos, intercale blocos de foco com pequenas pausas ativas. Pode ser uma caminhada leve, beber água, respirar fundo ou simplesmente olhar para o céu por 2 minutos. Isso ajuda o cérebro a respirar, evita a sobrecarga do hipocampo e mantém o nível de motivação. Ignorar esses intervalos, por outro lado, pode te levar ao chamado esgotamento silencioso, aquele cansaço que chega de mansinho e, quando você percebe, já tomou conta do dia. Outra estratégia valiosa é usar os horários de maior clareza mental a seu favor. Se você rende mais pela manhã, coloque os estudos mais exigentes nesse horário. Se a energia vem à noite, aproveite o silêncio e foque nos conteúdos densos. É preciso observar seus próprios ritmos e criar uma rotina compatível com eles. A disciplina eficaz nasce do autoconhecimento, e não da rigidez cega. É sobre aprender a estudar com o cérebro, e não contra ele. E tudo isso se conecta com o que vem a seguir. Você não precisa estudar horas a fio para aprender profundamente. Na verdade, existe uma combinação de práticas simples e científicas que transformam o estudo em algo mais leve, eficaz e duradouro. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Tópico 7. A arte da repetição espaçada. Como fixar o que você estuda. Não adianta estudar um conteúdo hoje, absorver tudo e nunca mais revisá-lo. O cérebro é bom em esquecer, especialmente aquilo que não é reforçado. A curva do esquecimento é clara. Em questão de dias, a maior parte do que foi aprendido pode evaporar se não for revisto de forma estratégica. É aí que entra a repetição espaçada, uma técnica poderosa que conversa diretamente com o funcionamento natural do cérebro. Em vez de revisar tudo de uma vez, você revisa aos poucos, em intervalos crescentes. A lógica é simples. Quanto mais vezes você revisa algo em diferentes momentos, mais o cérebro entende que aquela informação é importante. O hipocampo, que é o centro da memória de longo prazo, responde à repetição como o músculo responde ao exercício. Mas precisa de pausa entre os treinos para consolidar a informação. Estudar o mesmo conteúdo todos os dias sem espaçamento pode parecer esforço, mas é ineficaz. O segredo é deixar o cérebro quase esquecer, e aí revisitar. Isso ativa o esforço de recordação e reforça o aprendizado. Uma maneira prática de aplicar isso é usar aplicativos como Anki ou Quizlet, que automatizam os intervalos ideais entre as revisões com base na sua performance. Mas se você prefere papel, basta montar um cronograma simples. Revise no dia seguinte, depois 3 dias depois 7, 15 e por aí vai. Isso serve para qualquer tipo de conteúdo: fórmulas, conceitos de neurociência, psicologia comportamental, datas históricas ou estruturas anatômicas. A precisão da memória se constrói assim: repetição inteligente, não volume insano. Esse método também tem impacto direto na motivação. Quando você percebe que lembra de algo com facilidade semanas depois, isso gera um reforço positivo. Você sente que está dominando, e isso aumenta a disciplina automaticamente. Por outro lado, se estuda hoje e na próxima semana não lembra de nada, bate a frustração. E com ela, vem a procrastinação. A repetição espaçada não só fixa o conteúdo, como protege sua autoconfiança. Além disso, essa técnica cria uma rotina de estudo leve e sustentável. Em vez de maratonas cansativas, você tem sessões curtas e direcionadas, como se alimentasse o cérebro com pequenas porções diárias. Isso reduz o cansaço mental, aumenta a eficiência e encaixa perfeitamente numa rotina corrida. E mais, quanto mais vezes você revisa algo ao longo do tempo, mais fácil se torna ensinar esse conteúdo, e aí entramos num ciclo virtuoso de aprendizado e domínio.
E se você acha que já entendeu tudo sobre revisar, espera até descobrir o que acontece quando você passa a se autoavaliar de forma estratégica. A repetição fixa. Mas é a autoavaliação que revela o quanto você realmente aprendeu. E no próximo tópico, a gente mergulha nisso com profundidade. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Autoavaliação inteligente. A verdade sobre o seu aprendizado. Saber se está realmente aprendendo é mais difícil do que parece. Muita gente acredita que entendeu só porque leu sem travar, ou porque assistiu a uma aula inteira e achou interessante. Mas a neurociência deixa claro, entender na hora não é o mesmo que reter depois. E é aí que entra a autoavaliação, não como um julgamento punitivo, mas como uma ferramenta essencial para medir, ajustar e fortalecer o aprendizado. Ela revela as brechas que o cérebro tenta esconder com confiança ilusória. Quando você se avalia, ativa o esforço de recordação, o mesmo processo que mencionamos no tópico da repetição e dos testes. Mas aqui, você vai além. Analisa o que sabe, o que acha que sabe e o que precisa reforçar. Isso cria clareza, dá direção ao estudo e impede que você fique patinando no conteúdo sem perceber. É como olhar o mapa de onde você está antes de decidir o próximo passo. Sem essa visão, a tendência é repetir o que já está confortável e evitar o que realmente exige atenção. Existem formas simples de aplicar a autoavaliação de forma eficiente. A primeira é fazer uma breve redação após cada bloco de estudo. Escreva, com suas palavras, o que acabou de aprender. Se travar, é porque não entendeu de fato. A segunda é responder perguntas sem consultar o material, cronometrando o tempo. E a terceira é gravar um áudio explicando o conteúdo como se fosse uma aula de verdade. Essa última é excelente para identificar falhas de lógica, lacunas ou dúvidas que você nem sabia que tinha. Além disso, a autoavaliação funciona como uma bússola emocional. Ao se dar conta de que está evoluindo, você se sente mais motivado. Quando percebe uma falha, sabe exatamente onde agir. Isso evita frustrações acumuladas e o sentimento de que estuda e não sai do lugar. A psicologia comportamental mostra que quanto mais clara a percepção de progresso, maior o engajamento. E engajamento é o antídoto direto contra a procrastinação. Também é importante entender que errar na autoavaliação é um sinal de crescimento, não de fracasso. O erro revela onde a neuroplasticidade ainda precisa atuar. E quando você identifica o ponto exato da dificuldade, o cérebro pode se reorganizar de forma mais eficiente. É como ajustar o foco de uma câmera. O conteúdo sempre esteve ali, mas só agora você consegue enxergar com nitidez. E agora que você já sabe como testar, revisar e se avaliar com inteligência, existe um último elemento que potencializa tudo isso: a forma como você organiza seu ambiente mental e físico para estudar com foco total. O próximo tópico vai te mostrar como criar esse cenário ideal, quase como se fosse um laboratório do seu próprio aprendizado. Tópico 9. Design do ambiente de estudo. Como o espaço molda seu foco. A forma como você organiza o ambiente onde estuda pode ser tão determinante quanto o próprio conteúdo. O cérebro é extremamente sensível aos estímulos ao redor, ele capta tudo, mesmo que você acha que está ignorando. Por isso, estudar em um lugar bagunçado, com o celular do lado ou a TV ligada ao fundo, é como tentar correr em uma esteira cheia de obstáculos. A atenção é fragmentada, a motivação diminui e a chance de distração dispara. Criar um ambiente intencional não é frescura, é estratégia cognitiva. Estudos mostram que ambientes limpos, organizados e com poucos estímulos visuais ativam o sistema reticular do cérebro, responsável por filtrar o que merece atenção. Menos poluição visual igual mais foco. Uma mesa com apenas o essencial, uma luz neutra, uma cadeira confortável e um espaço ventilado já criam um cenário ideal. E se quiser elevar o nível, use estímulos que reforcem a concentração. Plantas, iluminação natural e até aromas suaves como lavanda ou alecrim, que estimulam estados de alerta leve e atenção sustentada. Mas o ambiente digital também importa. A maior parte da procrastinação hoje nasce do celular, das abas abertas, das notificações constantes. O cérebro não foi feito para lidar com tantas opções ao mesmo tempo. E cada vez que você alterna entre o PDF e o WhatsApp, o cérebro sofre um pequeno reset, perdendo o fio da meada.
Uma forma eficaz de contornar isso é usar bloqueadores de distração, colocar o celular em outro cômodo ou adotar o modo avião durante os blocos de estudo. É sobre proteger sua atenção como um ativo valioso. Quer um exemplo prático? Monte um ritual de entrada para o seu momento de estudo. Pode ser algo simples: fechar a porta, colocar uma música instrumental suave, abrir só os materiais necessários e anotar a meta do dia num papel. Esse pequeno ritual sinaliza para o cérebro: é hora de focar. E ao repetir isso diariamente, você treina o sistema nervoso a entrar em estado de flow com mais rapidez. A neuroplasticidade responde bem a padrões, e o ambiente é um dos principais moldes dessa resposta. Além disso, respeite o lugar do estudo. Não estude na cama, nem onde você costuma assistir séries ou jogar. O cérebro associa ambientes a comportamentos. Se você estuda onde também relaxa, ele vai confundir os sinais. Separar espaços físicos, por menores que sejam, ajuda a condicionar o comportamento. Mesmo quem mora em ambientes pequenos pode delimitar um canto do foco. O importante é criar identidade espacial para o seu hábito de aprender. E se você achava que o ambiente de estudo era só estética, agora entende que é muito mais: é neurologia aplicada. Mas existe um último ponto que integra tudo o que vimos até agora. Um ponto que te ajuda a transformar essas técnicas em rotina real, contínua e transformadora. E é exatamente isso que te espera no último tópico. Tópico 10. A maestria do menos. Foco no que realmente importa para aprender de verdade. No fim das contas, a pergunta não é o que mais eu posso fazer, mas sim o que realmente vale a pena fazer. É aqui que a maioria dos estudantes se perde. Tentam aplicar todas as técnicas ao mesmo tempo. Testam flashcards, organizam planner, fazem mapas mentais, veem 1000 vídeos no YouTube, tentam seguir 5 métodos diferentes de produtividade e acabam mais cansados do que produtivos. O cérebro, quando bombardeado por excesso, trava. A neurociência mostra que o excesso de opções gera paralisia, e a procrastinação, muitas vezes, nasce dessa sobrecarga. O segredo está na seleção consciente, em fazer menos, porém melhor, em criar uma rotina de estudo que seja leve, ajustada ao seu ritmo biológico, e que se concentre no que realmente gera aprendizado de longo prazo. Essa é a proposta do livro Essencialismo, de Greg M. Sekel, uma obra que defende com elegância a ideia de que remover o excesso é o caminho mais rápido para a excelência. E isso vale tanto para sua mesa quanto para sua mente. Foco seletivo, estudo intencional, escolha deliberada. Isso é o que diferencia um estudioso do verdadeiro mestre. Imagine que seu cérebro é um jardim. Você pode plantar várias sementes ao mesmo tempo, mas se regar todas com pouquíssima água, nenhuma floresce. Agora, se escolher só as que mais importam e cuidar delas todos os dias, elas crescem fortes. O aprendizado funciona da mesma forma. É melhor dominar uma técnica e repeti-la com disciplina do que conhecer 10 sem aplicar nenhuma com profundidade. A repetição gera neuroplasticidade, e a neuroplasticidade precisa de clareza para funcionar. Menos ruído, mais intenção. Uma boa prática é revisar tudo o que aprendeu até aqui e escolher as 2 ou 3 estratégias que mais se alinham com seu estilo de estudo. Pode ser a autoavaliação, o ensino, as pausas inteligentes. Não tente aplicar tudo de uma vez. A pressa de fazer tudo geralmente leva à exaustão, não à excelência. O essencialista não é alguém que faz pouco. É alguém que faz só o que realmente importa. E por isso colhe mais resultados, com menos desgaste. Essa visão também fortalece a motivação de longo prazo. Quando você sabe que está focando no que importa, estudar deixa de ser uma obrigação pesada e vira um processo de crescimento. Você sente progresso real, clareza nos objetivos e, principalmente, leveza na rotina. E leveza não é sinônimo de preguiça, é sinal de inteligência. O cérebro aprende melhor quando não está sob estresse constante. Por isso, estudar com sabedoria é tão ou mais importante do que estudar com esforço. E talvez o maior aprendizado de todos seja esse: o conhecimento não se acumula por quantidade, mas por consistência inteligente. Os grandes nomes da ciência, da arte, da medicina e da história não faziam tudo. Faziam o essencial, e faziam bem feito. Agora que você conhece os caminhos mais eficazes para estudar, o próximo passo é decidir o que vai aplicar, e como isso pode transformar a sua mente, sua rotina e sua vida. Agora que você entendeu como os melhores alunos organizam seus estudos, talvez a pergunta mais importante seja: o que você vai fazer com esse conhecimento? Aprender não é só acumular técnicas, é transformar comportamento. E a transformação real acontece quando você age.
Cada estratégia que você ouviu aqui tem potencial para mudar sua forma de estudar, mas só se for aplicada com consistência. Seu cérebro está pronto para mudar. Ele só precisa que você dê os primeiros passos com clareza e intenção. Talvez seja desconfortável abandonar métodos antigos. Talvez você até sinta aquela insegurança de tentar algo novo e não ver resultado logo no começo. Mas lembre-se, o cérebro é plástico, e todo novo hábito exige repetição para criar raízes. Comece pequeno, com uma mudança por vez, e você vai perceber como a motivação aumenta quando os resultados aparecem. Aprender a estudar com ciência é como ajustar a lente de uma câmera. De repente, tudo que parecia confuso começa a fazer sentido. E se você quiser aprofundar ainda mais nesse processo, tem um caminho para isso. O e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação definitivamente mostra, passo a passo, como usar a neuroplasticidade para construir hábitos fortes, romper ciclos de autossabotagem e transformar o foco em ação real. Tudo isso com base em neurociência aplicada, sem fórmulas mágicas, só o que funciona de verdade. Se quiser entender como levar sua rotina mental para o próximo nível, mais informações estão no comentário fixado. Você não precisa ser perfeito, nem estudar o dia inteiro para ter resultado. Precisa apenas ser estratégico. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho para continuar recebendo vídeos que vão direto ao ponto, com ciência, leveza e impacto real na sua vida. E se quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que também está em busca de estudar melhor. Aliás, se você curtiu o que aprendeu aqui, recomendo fortemente que assista depois ao vídeo Como Estudar Mais Rápido, com neurociência e psicologia, e aprender 10x melhor. Ele complementa esse conteúdo com outras técnicas mentais poderosas para acelerar sua aprendizagem, melhorar sua retenção e elevar o seu desempenho em menos tempo. Os dois vídeos se conectam e juntos criam uma base sólida para qualquer fase da sua jornada de estudos. No fim das contas, quem aprende a estudar com o cérebro, e não contra ele, desbloqueia um novo nível de autonomia. A mente deixa de ser uma fonte de caos e passa a ser um instrumento de crescimento. E você não precisa ter nascido com superpoderes para isso. Basta tomar as decisões certas, repetir com disciplina e confiar no processo. Porque, no fundo, quem treina o próprio cérebro, treina a própria vida para vencer. Um passo de cada vez, e com propósito claro, você chega muito mais longe.